Olá, amigas, amigos, estamos iniciando mais uma conversa de toda terça-feira. Vamos aí aguardar as pessoas serem informadas que nós estamos fazendo nosso encontro ao vivo. Boa noite, Meire de Laf, Maria Bernadette Carvalho, boa noite. Vamos aí aguardando a entrada das pessoas que estão sendo avisadas que nós estamos ao vivo. Boa noite, Luiz Xavier. Boa noite àqueles que vão nos acompanhar falando sobre os desafios do cuidado com o idoso. Hoje nós começamos aí meio corridos, dia pesado no consultório, deixar tudo organizadinho foi meio complicado. Boa noite, Wanda. Então vamos aguardar. Boa noite, Hélia Maris. Sejam bem-vindos todos vocês. Nós estamos aí aguardando alguns instantes para que as pessoas sejam avisadas que nós estamos começando a nossa conversa sobre saúde mental e espiritualidade. E hoje o nosso tema é sobre cuidado com os pacientes idosos, os desafios que a gente enfrenta dentro do nosso trabalho, vendo as pessoas que precisam estar acompanhando as pessoas com maioridade precisando de assistência. Então, só mais um minutinho, aguardando aí para que a gente possa estar realmente oferecendo a todos vocês essa nossa conversa dessa noite. Lembrando que geralmente essas lives não ficam gravadas no Instagram. Elas vão diretamente depois da edição para o nosso canal do YouTube. Se você está entrando, se você não me conhece, meu nome é Roberto Lúcio, eu sou médico psiquiatra e tenho o meu canal, Dr. Roberto Lúcio, sobre saúde mental e espiritualidade. Se não conhece, visite, se inscreva, marque notificação. Todas as semanas nós temos uma live nova, algum tema novo que nós publicamos e vocês possam ser avisados do nosso novo trabalho, né? Comentem, marquem lá se gostaram. Isso para a gente é importante e é importante, né, que as pessoas que têm interesse em saúde mental e espiritualidade se inscrevam para que o próprio YouTube se preocupe em divulgar o tema para outras pessoas que podem se interessar. Falar de desafios no cuidado com os idosos, nós temos que começar trazendo um pouco da nossa experiência clínica, vendo a questão do paciente e a questão do cuidador. Nós estamos com uma sociedade envelhecendo. Cada vez mais nós temos um maior número de idosos
em um menor número de crianças nascendo. Temos uma população cada vez mais madura e uma população jovem se reduzindo. Eu sempre lembro que essa fala, que pode parecer que não tenha muito a ver com cada um de nós, ela em si já é um problema. Porque as pessoas envelhecem e a grande maioria das pessoas não envelhece com saúde. O adoecimento da nossa população, ele começa anteriormente à idade que se fala, que se entra para a velhice, que seria aos 60 anos. As pessoas começam a adoecer aí por volta dos 50 anos e chegam aos 60 anos, alguns até com adoecimento crônico e que compromete as condições de se cuidar e se sustentar de muitos idosos. À medida em que a população jovem ela reduz as possibilidades dessa ajuda, seja do ponto de vista individual ou interpessoal, seja do ponto de vista familiar, seja do ponto de vista social. Um país, como grande parte dos países estão se tornando, países com mais idosos, com menos jovens, eles passam a ter problemas na previdência social e em breve a previdência social da grande maioria dos países que a tem vai estar falindo e as pessoas jovens, né, principalmente esse momento em que as pessoas não querem ter filhos ou que reduzem o número de filhos por inúmeras questões, vão enfrentar situações sociais bastante complexas nesse contexto. Uma outra perspectiva que a gente vê do idoso, né, é que muitos deles não têm o amparo de uma previdência no social, no sentido da saúde, porque o nosso Sistema Único de Saúde, embora seja teoricamente o melhor sistema de saúde pública do mundo, uma referência para a grande maioria deles, a nossa condição de se utilizar desse sistema é bastante comprometida. Então, a nossa população carente enfrenta dificuldades muito grandes e o nosso idoso muito maior, mesmo quando se fala das prioridades de atendimento social. E os planos de saúde, eles enfrentam também dificuldades. As pessoas podem questionar a questão financeira, mas tem uma questão que é a questão do humano, do profissional, da quantidade de profissionais para o atendimento às populações. A gente vê isso complicado agora no tempo dessa epidemia, dengue, zika, chikungunya, ainda misturada com Covid, com outras viroses que são ligadas ao verão, em que os atendimentos são lentos, as instituições estão cheias e o que falta não é só
o ambiente físico para atendimento. O que falta é o ser humano para atender essas pessoas. E aí, quando a gente fala de idoso, falta muito ser humano para cuidar dos idosos. Sejam eles familiares, sejam eles profissionais. A assistência, a presença é bastante complexa. E um dos grandes desafios que nós enfrentamos quando atendemos um idoso é a sua queixa de solidão, a sua queixa de não ter com quem contar em determinados momentos, de um lado, e um grupo de idosos que se recusam a estar num ambiente com mais pessoas, que preferem ficar recluso no seu cantinho, sozinho, às vezes recusa inclusive cuidadores. Isso é bastante complexo, porque se levanta, eles têm que ter cuidadores. Mas eu vejo profissionalmente que muitas pessoas que não querem fazem todo o esforço para que os profissionais não fiquem. E isto é muito dificultador para o atendimento, porque a gente fica sem saber se está tomando o remédio direito, se está se cuidando direito, se está se alimentando direito, se higienizando adequadamente, porque às vezes o paciente chega, conta a história que ele quer, porque ele não quer ninguém junto com ele. Esse é um desafio muito importante. E outros que gostariam de uma atenção, ou que mesmo recebendo atenção, acham que essa atenção é muito pouca, e que sofrem por uma sensação de solidão, né, de ausência de alguém. Nós temos uma terceira situação. É quando esse paciente, esse idoso, ele está numa casa com muitas pessoas, mas ele se sente só, porque as pessoas ou se ocupam o dia inteiro com o trabalho, ou quando estão em casa, se ocupam com suas obrigações, ou se ocupam com as redes sociais, com as telas, e não dão a atenção que ele esperava, que ele gostaria de ter. E muitas vezes essa ausência de cuidado é um reflexo ruim da relação desse indivíduo com a família durante todo o percurso da vida. Esse desafio exige não só uma avaliação médica adequada, mas uma observação, tanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista social, de medidas que precisam estar presentes e que não estão, e que, na sua ausência, elas vão impedir o tratamento, dificultar o tratamento ou agravar a doença ou as doenças que ali estão presentes. Eu acompanho alguns idosos, né, que o casal convive com inúmeras dificuldades de relacionamento, e às vezes aquele que é cuidador, que se esforça para auxiliar,
sente-se impotente muitas vezes porque o outro não aceita uma consulta, não segue uma linha terapêutica de tratamento, impede que o outro faça uma ajuda mais adequada e ainda agride, agrava a relação. E o que fazer? A gente chega a um instante que o problema é social. Às vezes o problema não é financeiro. Às vezes o casal tem dinheiro, tem condições, mas a pessoa que trabalha naquela casa, ela não tem habilidade para lidar com isso. Ela, às vezes, é uma auxiliar para os trabalhos da casa, mas não é alguém que seja um cuidador e que tenha uma noção melhor de como lidar com pessoas nessa idade. Muitas vezes existem filhos, mas os filhos não moram na mesma cidade que os pais. Por atividade, né, por trabalho, por necessidade, ou às vezes até porque saíram para longe porque não sabiam conviver com essa situação ou foram de alguma forma indiretamente expulsos daquela situação que estão vivendo. Eu estou trazendo esses fatos porque esses desafios, eles são muitas vezes impeditivos que a gente faça algo do ponto de vista médico. Se nós não conseguimos ampliar essa rede de multiprofissionais para atender as pessoas em todos os seus aspectos, principalmente a questão social, num país como o nosso, a gente não vai ter uma melhora da qualidade de vida dos nossos idosos daqui para frente. Muitas terapêuticas farmacológicas estão chegando. Nós sabemos aí que se espera que bem rapidamente o FDA ele possa aprovar uma nova medicação para os quadros de Alzheimer e isso se ampliar numa liberação para outros países que não sejam só os Estados Unidos. Mas o nosso problema não se resume, à doença de Alzheimer. Embora nós vamos falar um pouco disso hoje, especificamente porque é o tema que mais chama a atenção das pessoas que nos procuram. Mas, na verdade, o que eu sinto enquanto psiquiatra, atendendo pacientes nesse contexto, é que o problema social, sociofamiliar, é muito mais complexo do que, às vezes, a própria patologia que o indivíduo traz. E esse despreparo que as pessoas vivem porque não tem onde buscar e com quem contar nessa situação. Outro problema que a gente tem, que lembrar é que muitas vezes as famílias elegem um cuidador.
E desculpem a forma grosseira, não é pelas pessoas, mas pela situação, escolhe um bode expiatório. Né? Alguém que vai assumir, muitas vezes sem nenhuma escolha, e alguém que vai assumir por não ter escolhido, com muitos sentimentos difíceis. Essa pessoa, ela recebe uma responsabilidade que não é só dela, e é colocada nessa pessoa uma culpa de qualquer desengano desse processo, que não é só dela. Então, nós temos que refletir que o problema das relações, os problemas financeiros, os problemas sociais, muitas vezes, ou na minha percepção, na maioria das vezes, sobressaem as questões do tratamento medicamentoso, da psicoterapia, da fisioterapia, da terapia ocupacional, do tratamento nutricional e várias outras situações que precisam ser vistas e acompanhadas. Uma pergunta que vai e volta me trazem é: quem é que tem que cuidar? Qual profissional que deveria estar cuidando de alguém que é idoso? O especialista nesse contexto é o geriatra. E na área de saúde mental, nós temos hoje já uma especialização em psicogeriatria. Mas o número de geriatras e o número de psicogeriatras dentro do Brasil é precário para as necessidades da nossa população. E isso já é precário nos grandes centros desenvolvidos do Sudeste. Quando você fala em Nordeste, quando você fala em Norte, em Centro-Oeste, a coisa ainda fica, como diz um povo do interior, braba. O trem fica feio demais. Porque nós não temos número suficiente de especialistas para a nossa população. Nós não temos pessoas que tenham condições econômicas, na maioria das vezes, para manterem um tratamento especializado com um profissional que seja realmente capacitado para trabalhar especificamente com essa área. Dentro da psiquiatria, a psicogeriatria vem crescendo há poucas décadas, há muito pouco tempo, e nós que somos, falaríamos, generalistas em psiquiatria, eu tenho mais de 40 anos, então eu sou de uma época que em Belo Horizonte era raro um psiquiatra infantil. Então, os psiquiatras acabavam recebendo esse tipo de paciente, que não tínhamos psicogeriatria, então você tinha que lidar com todo esse contexto, e que a geriatria ela estava caminhando no seu processo evolutivo bem embrionária, e hoje
há muita coisa para se entender e se aprender nesse contexto. Então, nós não poderíamos deixar de trazer esses desafios primeiro, porque eles falam de uma história que vocês veem todos os dias, de pessoas que estão sem assistência familiar e médica, pessoas que estão sem os cuidados necessários, que têm cuidadores que não são especializados e que acabam, num determinado momento, causando mais dificuldades do que facilitando o tratamento. Hoje, quando a gente fala em idoso, a primeira coisa que as pessoas se lembram é da doença de Alzheimer. Nós vamos ver aqui pelos dados que isso tem uma conotação muito clara, né? Mas nós não podemos nos esquecer que o problema não é só a doença de Alzheimer. A grande maioria dos idosos tem problemas cardiovasculares, são hipertensos, tem problemas metabólicos, alguns são diabéticos, muitos são pré-diabéticos, muitos são portadores de quadros de aumento de colesterol, de triglicérides, alguns já têm comprometimento de função renal, função hepática, muitos deles foram criaturas que usaram a vida inteira álcool, tabaco, não fizeram exercícios físicos, não se prepararam para esse momento na vida. Então, tudo isso traz desconforto, por ter um corpo inadequado para o momento, muita dor, muitas alterações articulares, musculares, muitos quadros de artrite, de artrose. Então, a coisa não é simples na nossa situação. Mas o tema sempre volta para o Alzheimer. O Alzheimer é a forma mais comum entre as demências. Entre 50% a 60% dos casos de demência, a gente vai encontrar um quadro de Alzheimer. E a incidência, ela é proporcional ao aumento da idade. Ou seja, quanto mais velho, maior número de portadores de Alzheimer. Lembrando que esses diagnósticos, eles são diagnósticos clínicos, porque não se pode fazer uma avaliação histológica, ou seja, não se pode tirar um pedaço do tecido cerebral para fazer uma avaliação de diagnóstico de Alzheimer, por questão ética, pelo risco para a criatura. Então, o que se vê é uma avaliação clínica. A avaliação da imagem, ela é importante, mas muitas vezes eu já vi pessoas com neuroimagens bastante avançadas, com quadros clínicos muito leves. E pessoas que são consideradas no diagnóstico do profissional de imagem como compatível com a idade, trazendo um comprometimento sério do ponto de vista demencial. Assim,
a avaliação de imagem ajuda, auxilia muito, principalmente quando ela é mais clara. Há uma área do cérebro, que é o hipocampo, que é a área que está diretamente vinculada à memória, que, quando bastante reduzida, ela nos deixa com maior clareza o diagnóstico. Mas o que a gente faz muitas vezes é esse complemento de avaliação com uma certeza clínica do que vem acontecendo. Então, a ocorrência, né, desses quadros, eles têm um componente genético. Então, famílias aonde há presença da doença de Alzheimer, os parentes diretos, filhos, né, netos, os irmãos desses pacientes, eles têm maior propensão a ter a doença de Alzheimer. E os casos, eles são mais raros em indivíduos com menos de 55 anos de idade. Mas a minha experiência clínica, eu já peguei pacientes demenciados entre 49 e 50 anos de idade, numa situação bem complexa do quadro da doença. Lembrando que é importante uma avaliação de um especialista ou de um profissional que tem o costume, o hábito, o trabalho com esses pacientes, porque nós temos vários tipos de demências. E aí, às vezes, a abordagem clínica e psicoterápica é bastante diferente para um e outro caso. Nós vamos ver que as informações que nós temos, né, é que o número de pessoas afetadas por demência vem crescendo significativamente com o envelhecimento da população mundial, e estima-se que o ano que vem o número de pessoas demenciadas no mundo seja de aproximadamente 34 milhões de pessoas. Em 2021, a estatística dizia que no Brasil existia cerca de 1 milhão de pessoas com doença de Alzheimer. E esse número vem aumentando, né? E esse aumento é mais significativo nos países em desenvolvimento. Nós podemos também lembrar que 4,6 milhões de pessoas desenvolvem demência a cada ano. E se a cura não for encontrada, o número de pessoas com demência dobrará a cada 20 anos. Então, se em 2025 a previsão da Organização Mundial de Saúde são 34 milhões, se nós não conseguirmos um tratamento, em 2045 essa população vai ser de quase 70 milhões de pessoas. É um número bastante grave e bastante importante. A causa da doença não é completamente conhecida. Ela é uma doença heterogênea, então ela tem várias gêneses. Ela provavelmente é multifatorial,
Isso hoje é aceito pela grande maioria dos profissionais, ou seja, há vários fatores que levam a Alzheimer, e o envelhecimento está associado a interações complexas que são fatores de risco, sejam eles genéticos, sejam eles ambientais. E sejam eles clínicos, né? Doenças que as pessoas foram desenvolvendo e que facilitam esse surgimento. Então, o maior fator de risco é o envelhecimento, mas nós temos vários outros fatores. Nós temos a baixa escolaridade, os traumatismos cranianos, pessoas portadoras de síndrome de Down, a perda da acuidade auditiva. Nós temos um grande amigo que é geriatra, um dos grandes geriatras, certamente, no Brasil, Dr. Fábio Nasa. Ele disse que um dos fatores muito importantes e que cada vez mais tem importância é perda da acuidade auditiva. E a gente chega a uma idade, a gente começa a ficar surdo. Eu tenho falado isso com as pessoas, que eu estou ficando surdo, eu tenho que buscar uma ajuda para poder melhorar a audição, e isso melhora a condição, porque à medida que o indivíduo vai ficando com menor acuidade auditiva, ele vai ficando mais alienado ao ambiente, ele vai ficando mais só, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista social. Essas coisas dificultam muito. Um outro fator importante é o alcoolismo. O alcoolismo em si, né, há um processo demencial causado especificamente por álcool, né, que é chamada síndrome de Korsakoff, que quem trabalha com psiquiatria, com dependentes de álcool, esse quadro a gente acompanha, e ele tem coisas muito semelhantes aos processos de Alzheimer. Há trabalhos relacionando a nossa condição ambiental, a poluição do ar, com um maior índice de casos de Alzheimer. Então, nós não podemos nos esquecer desses fatores ecológicos, que o grupo econômico de poder no mundo não quer que a gente pense nesse lugar. Ao contrário, né, diz que isso é invenção, que isso não existe, mas os trabalhos mostram, e a gente vai vivendo com esse contexto cada vez maior, falta de atividade física e pessoas que vivem isolamento social. Pessoas solteiras que nunca tiveram parceiros, pessoas divorciadas que passaram a viver sozinhas e que os filhos estão distantes ou que não tiveram filhos. Então, as pessoas que têm uma vida social, que têm um relacionamento afetivo, essa probabilidade diminui. Então, às vezes eu brinco. Então, ouça, porque é uma brincadeira, né, que eu descobri uma coisa útil no casamento: é reduzir a possibilidade de se ter Alzheimer. Isso não é verdade, a esposa sabe disso. Daqui uns dias estou completando 41 anos de casado, e uma vida que me faz realmente sentir muito bem com essa questão. Outros fatores de risco estão relacionados com as doenças cardiovasculares. Então, a gente tem o aumento do colesterol, a hipertensão arterial, o tabagismo, que leva a isso, a obesidade, a diabetes, a aterosclerose,
né, que é o comprometimento dos vasos que vão endurecendo pela questão das gorduras, e a doença coronariana. Então, esses são fatores que contribuem muito com o surgimento do Alzheimer. E isso nos faz pensar, né, quando se fala disso, o quanto que esse contexto é presente em tanta gente. A doença ela tem vários estágios, né? Primeiro, segundo, terceiro, o quarto e o quinto estágio. Nós não vamos falar sobre eles, porque senão nós vamos fugir muito da nossa proposta de falar sobre os desafios. O que eu queria lembrar ainda, né, eu reforcei aí a questão de a gente não ter um tratamento específico, das causas, porque a gente precisa observar, e é importante, nem todo esquecimento é Alzheimer, ele pode fazer parte de um envelhecimento normal, ele pode ser um transtorno cognitivo leve, ou seja, um comprometimento da inteligência leve que se desenvolve, e algo que para a gente em psiquiatria é importante, ele pode estar associado a um quadro depressivo. E nessa perspectiva, entre depressão e demência, tem hora que a gente não sabe quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou foi a galinha. Se a depressão desencadeou a demência, ou a demência, no seu estágio inicial, desencadeou um processo depressivo. Isso precisa de todos os nossos cuidados, então nós não temos um tratamento específico. Várias evidências mostram que a qualidade do estilo de vida pode adiar ou prevenir. E o que é estilo de vida? Cuidar do sono, da alimentação saudável, fazer exercícios físicos, diminuir o estresse, melhorar as nossas relações afetivas, desenvolver a nossa espiritualidade, buscar uma vida mais natural, mais junto da natureza. Isso é bastante importante. Nós temos tratamentos farmacológicos e não farmacológicos. É fundamental, a partir de um determinado momento que a gente faz esse diagnóstico, que haja uma equipe multidisciplinar. E um elemento do tratamento que nós não podemos esquecer é a atenção e o cuidado com o cuidador. Porque o que a gente vê, principalmente quando é uma pessoa só da família que assume isso, é que o indivíduo adoece. Ele entra num quadro de burnout por causa de muitas tarefas, ele entra num processo de angústia e depressão, ele passa a viver crises de ansiedade constante. Então, é fundamental trabalhar com o cuidador. Se você é profissional e você busca esse tipo de situação, isto é importante. Então, tópicos que são importantes para o tratamento é a orientação dos responsáveis e portadores. Você tem que se conversar e saber como conversar. Reduzir o fardo do responsável pelo doente. Melhorar a comunicação com o médico, facilitar para que essas pessoas
possam ter um contato com o profissional, para que eles possam ter reduzida essa carga que eles carregam. Buscar esquemas de melhores dosagem e administração dos medicamentos, às vezes dosagens únicas diárias, porque os pacientes não gostam de tomar muito remédio, ou usar a medicação transdérmica, né, que são colocados os adesivos na pele, que ajudam esse tratamento, que facilitam esse acompanhamento. Nós temos vários tratamentos complementares, vários. Então, não é só remédio. Então, nós temos uma terapia que é chamada de validação, temos a terapia de reminiscências, que trabalha com as lembranças do indivíduo, né? A primeira que valida os comportamentos, e que age para que haja essa validação, de maneira que o sofrimento da pessoa que está perdendo a memória, perdendo essa capacidade, seja menor. Muitas vezes o uso da terapia cognitiva comportamental, a orientação nutricional, que facilita muito, a fisioterapia, a atividade física orientada para o paciente ou para esse grupo de pacientes, uma terapia de reabilitação cognitiva, né, que ajuda a estimular a parte mental e intelectual do indivíduo, e os trabalhos de orientação de cuidadores e familiares, que podem ser feitos para uma família específica de um paciente e podem ser feitos em grupos de cuidadores e familiares de diversos pacientes. Essa segunda modalidade, eu vejo nela muitas vantagens, porque à medida em que há uma troca de experiência, primeiro você percebe que você não é o único que passa por essa dificuldade. Segundo, porque a experiência do outro e a sua experiência vão ajudar as pessoas, ou a você ou o outro que não passou ainda por essa situação. Com isso, né, o indivíduo vai adquirindo instrumentos para trabalhar com essa coisa. Quando a família e o paciente têm uma abertura para a utilização das ferramentas de espiritualidade, isto ajuda muito um e outro. A questão da fé, da esperança, a possibilidade do trabalho da finitude, o quanto que isso incomoda as pessoas, o quanto que isso é pesado para as criaturas, o quanto que se busca isso. Eu aprendi isso não só na prática clínica. Há alguns anos, mais de uma década, eu fui convidado a participar de um congresso nacional de profissionais e familiares de portadores de doença de Alzheimer, que foi na cidade de Belém, no estado do Pará. E um dos temas que eu fui convidado a falar foi sobre finitude, falar sobre a questão da morte, falar sobre a questão dessas questões transcendentes. E a procura daqueles que estavam ali participando, representantes do Brasil inteiro estavam ali participando, foi enorme. O interesse foi muito grande sobre o tema. E aí a gente vê o quanto que isto pode ajudar. Oração, meditação, prece auxiliando o indivíduo, né? É uma assistência espiritual de alívio, né? Feita por pessoas
que saibam trabalhar com esse contexto, com essa situação. Vamos trazer aqui alguns aspectos importantes para acolher esses portadores de demências, e eu escolhi uma terapia que é uma terapia que tem muitos resultados e tem a ver com muitas questões das pessoas, que é a terapia de validação. Então, quando a gente está próximo de uma pessoa com disfunção cognitiva, surge uma grande preocupação. Como interagir com essa pessoa que está perdendo a memória, que às vezes não está tendo a habilidade de fazer coisas que eles faziam todos os dias, que tem dificuldade de mobilidade, né, que já não conseguem organizar o seu dia a dia. O que a gente pode fazer com esses esquecimentos, com a raiva que surge súbita, com a falta de orientação, que são cada vez mais evidentes? Então, primeiro, promover um profundo respeito e empatia em relação às crenças e experiências da pessoa com disfunção cognitiva. Levar a sério, não é acreditar, não é sustentar, é respeitar e ter empatia diante do comprometimento da memória e de todas essas atividades que a pessoa já não consegue realizar com tranquilidade. Não importar se as ideias e experiências são ou não reais. É preciso dar credibilidade. Lidar com o indivíduo que você está crendo no que ele está falando. Não porque seja uma realidade, uma verdade sua, mas porque naquele momento é a realidade dele. Aprovar a realidade dessas pessoas que se encontram em estágios avançados de comprometimento. Ah, você não é meu filho, tá? Eu não sou seu filho, mas eu estou aqui, eu quero te ajudar, eu te vejo aqui, gosto muito de você, me pediram para te ajudar nesse instante. Não adianta você falar com ele, eu sou seu filho, você é meu pai, porque nesse momento, numa disfunção grave, ele não tem a mínima habilidade para essa compreensão que muitas vezes a família quer fazer. Um fato muito interessante é o seguinte: o indivíduo está perdendo a memória. E os familiares acham que precisam testar essa memória. Então, chegam e dizem assim: quem é que eu sou? Parece uma pergunta simples. Parece algo que eu estou querendo ajudar. Isso pode ser extremamente ansiogênico, pode causar uma tristeza e uma angústia profunda, pode criar um abalo, o indivíduo começar a ficar irritado, nervoso, agressivo, com uma pergunta dessa. A nossa obrigação é reduzir a possibilidade dessas circunstâncias negativas. Como é que você está, minha mãe? Como é que você está, meu pai? Eu vim cá, a senhora sabe, né? Eu sou Roberto e por isso que eu estou aqui hoje. Então eu já facilitei que ela é minha mãe, o meu pai, eu dei o meu nome, eu estou dizendo que eu estou aqui nesse momento. Então eu não vou perguntar quem que eu sou. Né? Até porque às vezes você está me lembrando de mim, e eles falam um monte de coisas
E quando eles estão numa fase mais leve, eles montam várias situações e que aparentemente para o leigo, para quem não está acompanhando aquilo no dia a dia, ele está entendendo tudo. Nós convivemos dentro de casa, então a nossa experiência não é só profissional. Durante aproximadamente 5 anos, com o quadro de Alzheimer da minha sogra. E muitas vezes a minha mãe vinha para cá, para casa, e passava o domingo conosco para almoçar, para estar junto, e convivendo com minha sogra, e conversava com ela o dia inteiro, e minha sogra respondia, fazia alguma coisa, contava histórias, aquilo outro. No final do dia, quando a minha mãe ia para poder ir embora, ela dizia assim: vocês estão enganados, ela sabe tudo, ela sabe até quem eu sou. Ela conversou comigo direitinho, tranquilo. Ela saía. Muitas vezes minha sogra virava para minha esposa e falava assim: quem que é essa mulher chata que falou o dia inteiro na minha cabeça como me conhecesse? Eu não sei quem é ela, nunca vi essa pessoa na vida. Então, o que acontecia? Essa ideia que eles têm que saberem que é a coisa, isso muitas vezes não ajuda, isso só complica a situação. Há sempre uma razão na expressão do portador. Então nós devemos refletir antes de julgar, ser mais compreensivos e mais compassivos com essas pessoas. Neles há um motivo, algo que pode não ser de agora, que pode ser do passado, que pode comprometer. Então, muitas vezes, eu já vi pacientes, os pacientes portadores de psicose, os quadros de esquizofrenia, os quadros de transtorno bipolar com sintomas psicóticos, muitas vezes esses pacientes, com o tempo, com a idade, desenvolvem a demência. E esses pacientes, às vezes, já carregavam um conteúdo paranoide dentro deles. Então, eles tinham ideias de perseguição. Eles desenvolviam delírios e tinham alucinações que envolviam isso. Então, adentram o processo demencial e começa a desconfiar de todo mundo. Achar que está sendo roubado, que está sendo enganado. Você tem que entender isso não no sentido da ofensa de que você é o ladrão, mas no sentido de que no conteúdo daquela pessoa é o que ela acredita. Né? E nós temos que ter essa situação. Então, a gente lembrar que essas pessoas, né, elas podem não parecer, mas elas são autênticas, elas estão dizendo o que elas estão vivendo. Então, cada pessoa tem seu valor e merece respeito. A gente precisa aprender a aceitar, ser tolerante. Né? E não é fácil, não é fácil. Você ouvir ofensa, xingatório, desrespeito, descaso à sua pessoa, isso não é uma coisa simples. E aí eu não falo só como profissional, como uma experiência vivida. A gente precisa ter empatia, ajudar a entender melhor, ser mais paciente, carinhoso, respeitoso com a pessoa, porque ela está numa situação que ela não entende. Você vai dar uma camisa para ela vestir e ela vai tentar vestir pela manga. Ou vestir ao contrário, em vez de entrar na camisa, querer entrar, né,
na área que é a do pescoço, como se fosse assim que vestisse. Então, seja respeitoso. Olha, eu estou vendo, você está percebendo, achando que isso é um modelo novo, que a gente veste assim, mas eu acho que se você vestir dessa forma, vai ser mais fácil. Você pega e veste. Olha como é que ficou bom. Certamente você achou que era um modelo novo, que veste de outra forma, mas não. Isso é modelo antigo, coisa de sempre na caminhada. Expressar as emoções de forma adequada, porque tem hora que você tem que dar limite, né, dar não, né, tem que ser firme. Muitas vezes eles querem fugir, muitas vezes eles não querem ficar na casa, eles não reconhecem a casa, muitas vezes não é a casa, né, eles tiveram que sair do seu lar para morar na casa de um filho, de uma filha, de uma irmã mais velha, de um irmão mais velho, e que a situação que a família está cuidando. Então, nós temos que ajudar a melhorar a autoestima e diminuir os sintomas depressivos. Quais são algumas ferramentas para melhorar esse relacionamento? Primeiro, uma que é a redefinição. A gente mantém a conversa e muda o foco quando a coisa é mal compreendida. Então você perguntou uma coisa, ele responde de uma maneira inadequada, você não vai falar que está errado, que está isso, porque para ele muda o foco, muda o sentido da conversa, muda a situação, redefine o conteúdo para facilitar o contexto. Uma outra coisa é trabalhar com as memórias, com as reminiscências. Então, estimular as memórias através dos sentidos. Usar fotos, colocar fotos dos parentes pela casa fora, para quando ele pergunta, para quando ele diz alguma coisa, ou se ele não diz, você está vendo aquela foto ali, ó, é antiga, a senhora me deu, era a foto que a senhora guardava da sua mãe e do seu pai. Ajudar essas memórias, trabalhar com objetos que são deles. Se você tirou ele da casa dele, deixe coisas que estavam no quarto, que era dele, dentro do quarto, coisas que eram dele. Pode não ter a ver nada com a decoração da sua casa, não é essa a preocupação. Aquilo é um objeto que é importante para ele. Trabalhar com música. A minha fisioterapeuta, ela atende pessoas muito mais idosas. Eu sou um dos idosos, mas ela trabalha com muita gente mais idosa do que eu. E ela tem pacientes que são dementes, que estão portando um quadro de demência grave. E às vezes que não querem fazer mais nada. E para conseguir fazer o exercício, ela busca informações sobre músicas que o paciente gostava. E ela passa a colocar no ambiente para fazer fisioterapia aquelas músicas. Às vezes a pessoa começa a cantarolar, começa a repetir a música. Muitas vezes a pessoa começa a movimentar como se tivesse voltada nesse contexto, né, de poder dançar, e ela chama o paciente para dançar e consegue levantá-lo, consegue colocá-lo fazendo algum exercício que num outro momento não se conseguiria. Adotar um tom de voz claro, baixo e carinhoso, isso favorece o bem-estar das pessoas. Não adianta gritar, não adianta falar distante, que às vezes a pessoa não está escutando.
né? A gente precisa ter bastante cuidado com isso. Outras duas ferramentas importantes é manter contato físico através de abraços, gestos carinhosos. Isso, claro, dentro do limite que o paciente permite. Tem pessoas, principalmente homens, que eles não foram acostumados com isso. Então, ele às vezes rejeita. Às vezes, eles aprenderam que o contato físico com pessoas de outro sexo tem sempre uma outra intenção. Então, esse cuidado é preciso se avaliar. E encontrar uma relação entre o comportamento e a necessidade. Então, se ele está tendo um comportamento e ele tem uma necessidade, por exemplo, ele está lá que não vai sair nem se movimentar. Mas ele precisa tomar banho. Ele precisa se alimentar. Então, vamos associar esse comportamento com essa situação. Aos poucos, vamos levando esse indivíduo, por exemplo, para a copa, né, para a sala de jantar, para a cozinha, né, e lembrar ele, você está sentindo que cheiro gostoso? Olha, esse alimento foi feito hoje e eu acho que você gosta muito dele. Vamos experimentar um pouquinho? Ah, eu não quero comer. Não, só experimentar. Sabe por quê? Quem fez queria saber o seu parecer pelo alimento. Se ele foi bem feito, se ele está temperado, se você chamaria isso de gostoso, se isso lembra alguma coisa. Lembra a comida que sua avó, a sua mãe, a sua esposa fazia. Você gostou? Está dizendo que foi uma coisa boa? Vamos comer um pouquinho comigo? Porque disseram que eu tenho que comer alguma coisa. Como você está me fazendo companhia, você podia me fazer companhia com a comida. Você come um pouco e eu vou comer junto com você. Você come um pouco só para fazer companhia para mim. Então, nós vamos adentrando a um processo dentro das perspectivas de necessidade. Então, vejam que os desafios são muitos, e dos grandes desafios que nós temos os desafios da questão do cuidador. Porque o cuidador tem responsabilidades práticas, muitas vezes ele tem que ficar 24 horas por dia dessa rotina, tem a responsabilidade da administração, do manejo do medicamento, muitas vezes ele tem que trabalhar sozinho por causa do impacto financeiro, a presença de cuidadores fica muito caro, e isso fica difícil, então isso leva a uma sobrecarga emocional e física. Enquanto profissionais, nós temos que tentar chamar outros filhos, outras pessoas ligadas, para dividirem essa questão. Se não querem dividir a presença, assumirem a responsabilidade financeira para que tenha um cuidador no final de semana, para que essa pessoa possa ter um período maior de descanso, evitando doenças, sejam somáticas, sejam psicológicas, que essas criaturas desenvolvem. E da mesma forma que o paciente, quando essas criaturas ficam sozinhas lidando com eles, há uma sensação de isolamento e solidão muito grande. Então, nós vemos nos trabalhos, nas evidências clínicas, que quase 60% dos cuidadores relatam alterações de saúde ou de transtorno psíquico como resultado direto do cuidado.
e até 50% dos cuidadores desenvolvem depressão. Então, são muitos os desafios. A gente tentou trazer aqui algumas observações práticas, algumas vivências que nós tivemos enquanto profissional, enquanto alguém que teve que acompanhar diretamente pacientes, né, com a demência de Alzheimer dentro do próprio lar, e espero que a gente tenha atendido. Lembrando a todos vocês que essa live ela vai para o nosso canal do Instagram. Se você tem alguém que você acha que poderia ser auxiliado nesse sentido, leve a ele essa informação. Indique o nosso canal do YouTube, Dr. Roberto Lúcio, DR Roberto Lúcio, Saúde Mental e Espiritualidade. Vão lá, se inscrevam, marque o sininho para receberem a notificação. Se gostaram do texto, do tema, marque lá. Isso para nós é um retorno bastante importante. Não sei se alguém deixou alguma pergunta, que a gente foi aí desenvolvendo o tema, né? Se alguém tiver alguma pergunta depois, pode colocar no nosso Instagram e a equipe nos passa e a gente aí coloca para vocês uma resposta. Muito obrigado por todos aqueles que estiveram participando conosco hoje desse tema. Boa noite para quem está nos assistindo ao vivo. Até mais para qualquer um que esteja nos acompanhando pelo vídeo. E não se esqueçam que é muito importante que, se a gente não está nessa situação, melhorar o nosso estilo de vida para adiar ou para evitar situações como essas. Um beijo no coração, não se esqueça, terça-feira eu estou aí de volta com mais um tema, e essas semanas aí para frente vocês vão ter alguns convidados nossos com temas bastante interessantes. Não deixe de nos acompanhar. Até mais.